Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai embarcar numa jornada de reflexão, sabe? Uma exploração que se inspira numa alegoria super antiga, mas muito atual, sobre o que significa estar preso. E, o mais importante, como encontrar liberdade. Vamos nessa? É de parar para pensar um instante, né? Uma prisão onde as paredes não são de pedra, mas de percepção. Onde as correntes não são de ferro, mas de ideias. É exatamente nesse lugar que a nossa análise começa. E para guiar essa nossa jornada, vamos usar uma das histórias mais famosas da filosofia. Ela funciona como uma ponte perfeita para um chamado espiritual bem profundo. A premissa é até simples, mas o impacto dela é enorme. Pessoas acorrentadas desde a infância, olhando para uma parede onde umas sombras ficam dançando. Para elas, essas sombras não são só representações. Elas são a realidade. Ponto. E aqui está o ponto central. Quando uma percepção limitada é tudo o que se conhece, ela vira a verdade absoluta. Questionar isso parece, sei lá, impossível, talvez até perigoso. Agora vamos trazer essa alegoria para o nosso mundo, para a nossa vida. As correntes que nos prendem hoje podem não ser físicas, claro, mas elas são tão reais e limitantes quanto. A fonte que a gente analisou aponta para 4 correntes principais que acabam construindo a nossa caverna pessoal. São forças internas que muitas vezes, sem que a gente nem perceba, mantêm a gente de costas para a luz. Bom, primeiro, o medo. Ele limita o potencial e impede a gente de sequer tentar sair da zona de conforto. Em seguida, vem a dúvida, que age como uma âncora, paralisando a ação antes mesmo dela começar. Depois, a idolatria, que desvia o foco para sombras que até parecem atraentes, mas são vazias, fazendo a gente valorizar as coisas erradas. E por fim, a mediocridade, que é a corrente mais sutil. Ela nos convence a aceitar a caverna, porque afinal todo mundo ao redor parece satisfeito com ela, né? Mas olha, nenhuma prisão é para sempre. Existe um ponto de virada, um chamado para se levantar e olhar na direção da luz. É um convite à transformação. Essa pergunta é inevitável. Se a gente está preso por essas correntes internas, como é que essa jornada para fora da caverna realmente começa? A resposta, segundo a nossa fonte, está bem aqui. A questão não é lutar contra as correntes, mas sim transformar a mente que percebe essas correntes como inquebráveis. A liberdade, então, é um ato de rebelião interna. É a decisão consciente de parar de aceitar os padrões deste mundo, as sombras na parede, e começar a renovar o pensamento. E o que acontece depois da fuga? A jornada não acaba ao sair da caverna. Na verdade, é aí que o verdadeiro propósito começa a se revelar. O contraste é gritante. De um lado, uma vida governada pelo medo, pela conformidade das sombras. Do outro, uma vida guiada pelo propósito e pela liberdade da luz. A transformação é completa. Isso nos leva ao propósito final de tudo. Sair da escuridão não é só para benefício próprio, entende? É para se tornar uma fonte de luz para os outros. Ser luz se traduz em ações bem concretas. Significa viver com uma intenção clara, agir com base no amor e não no medo e, finalmente, servir aqueles que talvez ainda estejam na escuridão. E agora, ao fechar essa análise, o convite se volta para dentro. A alegoria acaba servindo como um espelho para a nossa própria jornada. Vale a pena pensar um pouco naqueles momentos de clareza, sabe? Aquelas viradas de chave em que uma verdade limitante ficou para trás? Esses são os nossos momentos pessoais de saída da caverna. Uma reflexão honesta pode acabar revelando quais correntes ainda nos seguram. Será que é o medo do desconhecido, a dúvida sobre a própria capacidade, ou aquela pressão confortável para ser igual a todo mundo? E a gente encerra com essa última pergunta para reflexão. No nosso mundo de hoje, com as suas próprias sombras e pressões, qual seria a caverna moderna? E como é que a gente pode, juntos, encontrar o caminho para a luz?